Hoje nós vamos trazer um conteúdo aqui que são 10 razões para você não morar no Quebec e 10 razões para você morar no Quebec. É isso aí. Nós vamos começar hoje aqui um negócio seguinte. Quem é você? Eu sou a Daitana, muito prazer. Vim para o Canadá há 3 anos com o meu digníssimo marido, meu digníssimo esposo. Nossa. E 3 gatos que vocês vão ver correndo aqui. Eventualmente passando aqui em cima. Exatamente. E nós escolhemos o Quebec para chamar de casa. Nós viemos para morar em Montreal. Hoje em dia a gente mora fora da ilha de Montreal. Mas acho que 3 anos é um tempo bem legal para a gente poder falar os pontos positivos e negativos, né? Opa, bastante, né? E você, quem é você? Eu sou o seu marido, né? O famoso Victor, que eu perdi aqui o Aí, pronto, aqui. Me achei. Coisas que acontecem. Sou o Victor, estou com você aqui há 3 anos no Canadá, trabalho com tecnologia no Canadá e também amo esse país e aprendi a gostar do Quebec porque não era nosso plano inicial. O meu sempre foi. Mentira! A gente Você falava de começou com Vancouver. Vancouver, não. Eu cheguei nesse plano Canadá e no meio foi para mudar todas as coisas. Então tá bom. Então agora, Tana, eu quero que a gente diga aqui, que a gente listou as 10 razões pelas quais a gente não aconselha o pessoal a vir morar aqui. Vamos começar? São pontos negativos que vamos discutir em relação se a gente concorda, se não concorda, como que vai ser essa lista aí, visto que nós estamos morando aqui ainda e nós pretendemos continuar morando por bastante tempo. E a nossa opinião é enviesada, então você tire suas próprias conclusões e faça suas próprias pesquisas depois, beleza? Exato. Então o primeiro ponto aqui é um ponto bem óbvio, que é o clima extremamente frio no inverno, onde temperaturas podem chegar a menos 30. A gente já pegou menos 40 aqui. Exatamente, estamos passando esse momento por uma tempestade de neve, mas provavelmente vocês não vão conseguir vir porque está muito longe, infelizmente. Mas nós somos suspeitos em falar em questão do frio. Mas para muita gente que tá lá... Principalmente porque nós gostamos do frio. Mas de fato, você pegar uma semana do ano aí, menos 40, algumas temperaturas menos 30, mas neve, o frio, a quantidade de roupa que você precisa colocar, o vento. Hoje tá ventando muito. O vento muito, corta. muito. Com certeza é um ponto negativo do Quebec. Sim, se você não gosta de frio, se você não gosta muito de frio, eu não recomendo dos Estados Unidos para cima, ali, da metade dos Estados Unidos para cima, não venha. Teria Vancouver, né, lá do outro lado, mas aí... Você tem que gostar de chuva. Tem que gostar de chuva e gostar de pagar muito caro. Porque lá... o aluguel, porque... Enfim. Exatamente, mas custo de vida, né? O ponto negativo do Quebec, de fato, são as temperaturas muito extremas, né? É o lugar do país que mais neva. É verdade. Então, aqui não vai ter tanta temperatura negativa, que nem acho que em Calgary e Winnipeg faz menos 30, menos 40 muito tempo durante o inverno. Mais frequência. Aqui não, exato. Aqui não, vai ser uma semaninha ali, 2 semanas no ano, durante o inverno, que em compensação vai ter muita neve. E se você não gosta do verão, aqui faz um calor do sertão da Paraíba no verão, tá bom? Vai para os 2 extremos, exatamente. Essa questão da temperatura é uma coisa, assim, muito louca. Doido. Eu ainda falo pro pessoal, né, como a gente gosta do frio, a pessoa precisa se preparar para o calor. Porque dentro de casa, a casa é feita para segurar calor, né? E no calor faz o quê? Calor. Segura calor. Então, faz muito calor e você precisa vir preparado para as 2 temperaturas. Frio, você não passa frio. Agora, vamos ver quantos graus está agora. Por quê? Aqui em casa, a gente, ó, menos 6. Nossa, frio. Tá quente. Olha o que influencia o vento. Está menos 6 com sensação térmica de menos 18. O vento por forte. causa do vento. Então, você ter a consciência de que do lado de fora vai estar temperatura negativa, mas aqui dentro de casa estou de blusinha, short, chinelo, sem sofrer. Exato. E o segundo ponto do Quebec, que é a exigência do francês para tudo. Sim. O Quebec é a única província francófona do Canadá, então se você escolher vir para cá, você precisa falar minimamente o francês. Nós viemos para cá, quem conhece, quem segue aqui a gente há mais tempo já sabe disso, a gente veio para cá com o francês quase 0. A umzinho ali, ó. Bem iniciante, Safado. bem. Só que a gente conseguiu se estabilizar aqui porque tinha muitas pessoas ao nosso redor que estavam a fim de nos ajudar. O meu gerente, já contei essa história aqui várias vezes. Enfim, mas hoje em dia eu não recomendo ninguém vir pra cá sem francês.
Se você considerar mudar para o Quebec, é como se você estivesse considerando mudar para a França, né? Já Sim. faz francês por padrão. Foca no francês primeiro, depois você vai para o inglês, se você não tiver, entendeu? Exato. É assim. Muita gente foca nesse inglês pensando, porque eu estou indo para o Canadá. Mas se você pensa em vir para o Quebec, esquece inglês. Foca direto no francês, a sua vida vai ficar mais fácil aqui. Comunicação dos ônibus e metrôs são em francês, placa em francês, as provas, né, comunicação, você entrar numa loja, eles vão te receber em francês. Então você Padrão. conseguir chegar aqui e se comunicar o mínimo para você pedir uma informação, por exemplo, sua vida vai ser mais fácil, com certeza. E para você colocar também, chegar a ter mais oportunidades de trabalho. Vamos bonitinho. Esse é o Oliver, Pum. um dos nossos nenéns. Então, para você ter mais oportunidade de trabalho, o francês vai ser fundamental. Se você estiver vindo para Montreal, o inglês ainda quebra um galho, que foi o nosso caso. Sim. Mas se você estiver indo para o interior, você pode esquecer, é só francês. Exatamente. E se você estiver vindo para... Se você estiver vindo para o Canadá trabalhar, o Vitor está com a mentoria de trabalho hoje que te ajuda a organizar o seu perfil, melhorar o seu LinkedIn, currículo, cover letter, para que você consiga chegar aqui melhor encaminhado no mercado de trabalho. São 4 pilares da mentoria. LinkedIn, Indeed, Cover Letter e Resumé. Esses 4 pilares nós vamos trabalhar durante um mês, em 4 encontros, que eu vou te colocar na mira dos recrutadores aqui. Porque procurar emprego no Brasil é uma coisa, procurar emprego aqui nos Estados Unidos é outra, totalmente diferente. Muda diferente. Então eu vou te dar um roadmap do que você tem que fazer estrategicamente para você poder chegar aqui e conseguir o seu trabalho. Na sua área, e concorrendo aos bons salários da média. Exato. E não então, só para o Quebec. Quebec, né? O Canadá. Canadá inteiro. Estados Unidos, porque América do Norte é sempre um padrãozinho. O padrão, Então, independente se você esteja vindo para o Quebec ou lá para BC, por exemplo, a mentoria vai te ajudar com Exatamente. certeza. Então, escaneie o QR Code aqui do Tá lado, aqui. que vai falar diretamente com o meu digníssimo marido. Vai pro meu WhatsApp, você vai marcar uma call comigo e eu vou te mostrar todos os benefícios dessa mentoria. Exato. Próximo ponto. O sistema de saúde sobrecarregado. Isso eu vejo reclamação do povo no Canadá inteiro. Exato. Não só aqui no Quebec, mas o sistema de saúde pública aqui é crítico, tá? Como eu disse, se você me conhece e segue aqui a gente há mais tempo, você sabe que eu passei por uma cirurgia menos de um mês depois que a gente voltou do Brasil. Mas a minha experiência para fazer essa cirurgia da apêndice, por exemplo, eu não tenho nenhuma reclamação. Ponto. No nosso caso, né? Exatamente. Mas, como nós não somos os únicos alecrim dourados aqui do Quebec, o que a grande maioria fala meio que acaba sendo a verdade, né? Eu encaro como verdade o que a galera A reclamação reclama, da porque maioria. é muita gente reclamando da mesma coisa, então vamos considerar que o sistema de saúde aqui é nota 4. Né? Exatamente. Se você for alta prioridade, igual no caso da minha cirurgia, lindo, você vai ser tratado com prioridade em todos os seus processos. Foi o que aconteceu, perfeito. Mas se você for com uma coisa um pouco menos urgente, a coisa realmente fica um pouco mais complicada. Que nem no Brasil. No Brasil a gente consegue fazer a medicina preventiva, né? Sim, aqui não tem preventivo. Aqui não tem, você vai só depois que já deu a caca. Sim, tá ruim, beleza, vamos pro hospital resolver isso. Agora, se você vier pra cá ganhando uma grana, você faz um plano de saúde bom no Brasil. Quando você for pro Brasil, você faz um check-up profissa, mata tudo e vem pra cá 0 bala. No outro ano você faz a mesma coisa. Sim. Como eu e o Vitor, a gente nunca foi de médico, de ficar fazendo exame. Graças a Deus. Nada do tipo, nem preventivo e nem na urgência. A gente não sentiu necessidade ainda de fazer esse plano de saúde, por exemplo, em outros lugares, sem ser a medicina aqui do que a gente tem acesso, né? Mas é um negócio que eu penso muito, da gente pagar um plano bom lá do Brasil. Quando toda vez que a gente for, que a gente tá em todo ano, toda vez que a gente for fazer exame de sangue, exame de não sei o que lá, entendeu? Pra chegar aqui, tranquilo. Exato. Tem algumas pessoas que falam que você consegue fazer alguns exames, mas assim, exames iniciais, digamos assim, exame de sangue, algum raio-x específico, mas coisas que são leves, coisas que precisam oficialmente de um encaminhamento, você precisa passar por um hospital, passar por um médico, pegar um encaminhamento para depois fazer alguma coisa mais específico. Então, assim, a saúde pública do Canadá é uma coisa que a gente precisa, com certeza, levar em consideração, principalmente se você tem o tratamento de uma doença crônica. Exato, exato. E falando agora do próximo tópico, seria a burocracia para imigrante. Eu já começo falando que se você é imigrante, a burocracia vai te perseguir até a tua cidadania. Anos. Exato. Porque não é burocracia só para aplicar documentação.
é burocracia para você. Aí o governo mudou a lei. Vamos ler, vamos ver se isso aqui ferra com a gente. Em que ponto que isso aqui ferra com a gente? Né? Então você tem que estar lendo. Tem que estar acompanhando a notícia de governo. O governo mudou uma vírgula. Você tem que estar por dentro do negócio. Exato. Ainda que o Quebec, justamente por não fazer parte da grande maioria das mudanças do Canadá, aí que você precisa ficar muito mais atento. 2 vezes. 2 vezes, exatamente. Porque o que agora, hoje em dia, não vale, mas valeu durante 10 anos, essa questão do college privado. Que o cônjuge poderia vir com visto de trabalho full-time e você ainda ganharia o PGWP. Foi diferente durante 10 anos. Então, imagina todas as outras mudanças que tiveram diferente do restante do Canadá. Então, quando sai alguma notícia de mudança de imigração no Canadá, lá vai a gente ver se o Quebec também mudou, entendeu? Exato. Então, como o Quebec é o alecrinzinho, é o queridinho, ele tem as próprias regras, quando muda o Canadá, pode ser que não mude o Quebec. Mas quando muda o Canadá, pode ser que também mude o Quebec. Então, você vai estar mergulhado na burocracia o tempo todo. Exato. Eu odeio burocracia, meu Deus. O quê? Eu adoro burocracias. Eu fico burro quando eu tenho que preencher alguma coisa no site do governo, eu desaprendo a ler. Ainda bem que a gente se complementa, né? Com certeza. Porque eu já gosto de tratar desses detalhes, entender principalmente essa questão de burocracias que mexe com o nosso futuro. Adoro. Que bom. Que bom. O segundo ponto, o quinto ponto aqui. Isso dói. É o que mais me pega. Impostos altos. O Quebec, é verdade, um mito de que o Quebec é a província do Canadá que mais cobra imposto? Sim, 15%. Pois é. 14,95% de tudo que você compra. Ah, bom, então não é tudo isso também. Não, só 14,95%. 14,95%. Em comparação com a Alberta, que é só 5%. Exato. Então... Porque aqui nós temos o imposto provincial e o federal. Sim. Então, sim, o Quebec é o imposto mais alto do Canadá. Mas, em contrapartida, a gente não sente essa dificuldade para pagar o imposto, porque a gente vê muita coisa funcionando muito bem. Muita coisa. A gente tem realmente essa percepção do imposto voltar para a gente. Né? Exato. Eu tenho essa sensação. Então, por mais que seja que a gente falou, o imposto mais caro daqui do Canadá, eu não sinto a necessidade de pensar, tipo, vamos mudar de província para pagar menos 2, 3, 4% em questão do valor que a gente paga aqui hoje. A menos que você tenha uma empresa que fature muito alto. Não, exato. Para nossa rotina hoje, para nossas empresas hoje, não faz tanto sentido a questão de sentir que está sendo um dinheiro jogado fora, por exemplo. Então, isso não faz com que a gente pense em não vir para essa província. Sim, exatamente. Eu sentia muito mais dor pagar imposto no Brasil do que pagar aqui. Sim. Aqui eu já não sinto. É caro, mas eu recebo, né? Exato, mas em contrapartida, por exemplo, as coisas de alimentação, as coisas essenciais não são taxadas. Que é o básico do ser humano, no sentido de alimentação. É verdade. Não é taxado. Então vai ser o preço fixo ali da compra, de fato, e na hora do caixa você vai ser taxado, sei lá, coisas que produz no supermercado. Alguns produtos de limpeza. Produtos dos Estados Unidos. Não mais. Estamos aí. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Mas o básico mesmo, você não vai ser taxado. Então você consegue meio que não controlar o que você compra no mercado, no sentido de pensar depois nos 15% extra. Exato. Então muita coisa acaba sendo acrescentada nessa conta dos 15%. Então não é uma coisa que me dói, mas continua sendo o maior imposto do Canadá. Mercado de trabalho competitivo é um ponto negativo aqui do Quebec. Especialmente na área de tecnologia, concordo em partes. Concordo em partes. Eu tô vendo muito desenvolvedor falando que tá difícil conseguir uma simples entrevista por aí. Mas, pesquisando no LinkedIn, pesquisando no Indeed, pesquisando nas outras plataformas de emprego, eu vejo muita vaga aberta também. Então, faço um questionamento. Será que está faltando vaga ou está faltando a forma correta de se aplicar para as vagas? E a qualificação também, né? Aí que eu falo da mentoria também. Porque não basta você só ter o currículo lá, ter o LinkedIn montado. Você tem que saber como fazer. Sim. Então, as vagas estão lá. Você tem que ver como encaixar o teu perfil naquela vaga. Você entendeu?
Então, o mercado de trabalho é competitivo, mas para quem se destaca, ele fica mais fácil. Lembrando que o Canadá, ele tem uma taxa de desemprego que hoje está um pouco elevada por conta da crise toda no mundo pós-pandemia. Porém, tem muita vaga aqui e ainda é mais fácil de se relocar no mercado aqui do que no Brasil. Ah, com certeza. Isso é sem comparação. Tá. Independente da área, em sentido de você ser algum especialista ou estar entrando no mercado de trabalho no sentido de ser um trabalho mais entry level, você consegue se realocar aqui muito mais fácil. Sim. É algo que a gente fala, você conseguindo se posicionar, mostrar o que você sabe fazer, se vender na entrevista, saber se comunicar no sentido de falar pelo menos o francês, você vai conseguir se realocar, entrar no mercado de trabalho, ou vir contratado direto do Brasil, que a grande maioria dos clientes que eu trago em questão da busca de apartamento já vem contratado. Então, essas pessoas estão conseguindo... não, né? O Quebec, por exemplo, está tendo que buscar outras pessoas fora do Canadá para poder preencher essas vagas. Exatamente. Então, será que é tão competitivo assim no sentido de por que essas pessoas não estão conseguindo entrar no mercado de trabalho? Fica aí o questionamento para você. Mais uma vez, faça uma pesquisa profunda sobre o mercado de trabalho aqui. E eu te digo, se você tiver o direcionamento certo de LinkedIn, currículo, você consegue. Eu consegui 3 vezes. E não é só isso. É muito na questão também de não é somente pessoas de cargo alto, tecnologia, que estão vindo contratados aqui para o Canadá. A gente já trouxe, né, para busca de apartamento, soldador que veio contratado, operador de máquina CNC. Soldador é muito. Muito. Costureira, já falei da Jo aqui várias vezes, fora o pessoal de engenharia, na área de aviação, então nem se fale, RH, também já trouxe bastante tecnologia também. Assim, de todas as profissões. O importante é você, claro, para você vir contratado é ter experiência. Exatamente. Mas quando você sabe o que você faz no sentido de dominar a sua área, quase que não existe um mercado que seja competitivo. Pois é. É aquele que eu falo sempre, né? Profissionais top, os AAA, eles se relocam em qualquer momento, em qualquer lugar. Sim. Porque eles vão encontrar, eles vão dar match com a vaga e eles vão encantar quem está contratando. Eles vão ter a experiência necessária. Ponto. Vão saber se vender na entrevista. E mesmo, por exemplo, se você acabou de chegar, às vezes é necessário dar um passo para trás para você entrar de novo no mercado de trabalho canadense, mas saiba que você dar esse passo para trás, às vezes é um período muito momentâneo, que você precisa primeiro ter no seu currículo o nome canadense. É o que eu falo, às vezes a primeira porta é a mais difícil de abrir. Depois que você abriu a primeira porta, o mundo do Canadá se abre, cara. Exatamente. Entendeu? Fica muito mais fácil depois de você ser promovido na mesma empresa. Exato. Ou você já conseguir a sua referência para ir para outra empresa. Então, carta de referência quando você sai. Exato. Ter essa primeira experiência vai fazer total diferença na sua vida, independente da sua profissão. E já vou falar, eu acredito mais no brasileiro trabalhando aqui do que trabalhando no Brasil. E acredito mais no brasileiro trabalhando aqui do que no próprio canadense. Ah, com certeza. Tá, eu demorei para entender o que você falou, mas eu queria fazer esse comparativo. É o brasileiro trabalhando no Brasil, o brasileiro trabalhando aqui e o canadense trabalhando aqui. É totalmente diferente. Porque a gente chega aqui com vontade, né? Sangue no olho. A gente chega. Então a gente tá pronto, a gente já faz tudo no Brasil. Aí chega aqui, a gente também quer fazer tudo porque a gente não quer perder o emprego, a gente quer crescer. A gente faz muito mais. Então você faz muito mais do que os carinhas que estão ali, que já estão aqui acostumados, tranquilo, residência, cidadania, né? Estão de boa. Então eles são contratados para tirar o lixo, eles vão só tirar o lixo. O brasileiro não, ele tira o lixo, troca o papel higiênico, passa o pano no chão, faz o cafezinho, serve para não sei quem, atende as pessoas com mais carinho. Só isso aí. Acabou. Exato. Eu nunca esqueço de uma entrevista que eu fiz na Swarovski. E a hora que eu fui fazer a entrevista com a gerente da loja, ela é italiana, e a hora que eu falei que eu era brasileira, ela levantou e veio me dar um abraço. Ela, eu adoro trabalhar com brasileiros. Eu fiquei, tá, ok. Então dá pra você tá falando? Ok. Mas é gostoso ver o tanto que nós somos bem recebidos pelo mercado de trabalho aqui. Todos os lugares que eu passei, todos os lugares que o Vitor passou, né, que trabalha, a gente foi muito bem visto no sentido do quanto que a gente entrega. Isso que faz total diferença no mercado de trabalho. Porque quando a gente chega aqui, no Brasil a gente não pode perder o emprego, né? Sim. A gente tem medo. Então a gente chega aqui pronto para trabalhar, para dar a vida. Sim. E atender bem. O brasileiro é naturalmente um povo receptivo, caloroso. Então a gente atende a pessoa, pega na mão, mostra, ajuda, pergunta se tá bom, se deu certo, se não deu. Você se mostra preocupado. Pelo menos a grande
lugares. A né? grande maioria. Né? Eu já passei aqui para atendimento com brasileira, num café. Meu Deus. Não vou falar isso aqui, é assunto para outra hora. Tá? Mas, então, essa questão de mercado competitivo como ponto negativo vai depender muito da sua experiência. Exatamente. E o próximo ponto aqui para você não vir para o Quebec é cultura e estilo de vida diferente. Como é que é a muito cultura? ruim. A cultura Mentira. em Montreal Maravilhosa. é legal, mas o resto do Quebec é diferente. Eles Como uma têm... coisa. O padrão do Canadá, e não só do Quebec, é não ter padrões. Leve isso para sua imigração. Tá? Ponto. Então, do mesmo jeito que vai ser uma experiência para mim, vai ser uma experiência para o Victor, vai ser uma experiência para você quando você chegar, vai ser uma experiência diferente para a pessoa que tá aqui tem 10 anos. Então, sempre vai ser uma coisa diferente. Isso que para tudo, tá? Seja para o SIN number, seja para abertura de conta bancária, resolver as burocracias da vida. A cultura deles é A muito cultura, diferente. comprar um carro, comprar uma casa, alugar um apartamento, sempre é uma coisa diferente da outra. Então essa questão de Montreal e o restante do Quebec é muito legal por isso. Em Montreal, acho que justamente por ter muito imigrante, a gente precisa correr atrás do nosso. Montreal é uma cidade global. É. Né? Global, é uma cidade que nem em São Paulo, uma cidade grande que nem Rio de Janeiro, Curitiba. Então tem gente do mundo todo e Montreal também fala o inglês, fala o francês, é uma cultura à parte. O resto do Quebec, quando você sai, se você vai para Sherbrooke, por exemplo, Nossa! aí já é a cidadezinha, aquela vidinha, o barzinho que fecha 11 horas da noite, né? 11 horas tá sendo muito legal ainda. É esse nível aí. O ritmo de vida é muito lerdo. Mas aqui tá como ponto negativo, mas justamente porque nós não estamos acostumados a viver com isso. São Paulo é uma cidade de 24 horas por dia. Aqui, por mais que Montreal seja do tamanho de Curitiba, as coisas aqui acabam 10, 11 horas da noite. Eu não conheço uma balada que fecha aqui tarde, nunca ouvi falar, assim. Já ouvi falar, não fomos, porque nós não somos baladeiros, mas que tinha uma balada lá na Lohan que fechava 2 horas da manhã. Mas, tipo assim, 2 horas da manhã de acender a luz, todo mundo ir embora. Tem que mandar embora, né? Tem que mandar embora. Mas não é a cultura do pessoal, tanto que o pessoal aproveita muito quando tem esses eventos do Festival de Jazz, quando agora tá tendo o Igloo Fest, né, durante o inverno. Semana que vem, essa semana que passou, o Montreal Lumière. Então, sempre que tem eventos que param a cidade, o pessoal vai e aproveita no último. Isso não necessariamente vai ficar até mais tarde, mas eles vão começar desde mais cedo. Isso é legal em Montreal. Montreal não para o ano inteiro. Não. O ano todo tem coisa para fazer, para o povo Isso. se divertir. Que a prefeitura se preocupa em criar esses eventos. Mas isso é lá pro ponto positivo ainda. Lá, ponto positivo. E com isso a gente já matou também as diferenças regionais. Montreal é uma Exatamente. coisa, o resto do Quebec é outra. Sim, que seria o próximo ponto Exatamente. como ponto negativo. A gente tá levando todos os pontos negativos pro lado positivo da Porque coisa. eu falei no começo, a gente é enviesado. Se você quer uma opinião mais perfeita, pega esse podcast e depois faça as suas pesquisas à parte. Tá? A gente é enviesado mesmo, porque aqui é democracia, a gente que controla. É assim que funciona. Dificuldade para comprar imóvel no Quebec. Você entende alguma coisa de comprar imóvel aqui? Eu não entendo, mas quando a gente fala com o Tom, por exemplo, o corretor que trabalha com a gente, ele fala muito em questão da dificuldade que ele está tendo para vender tantos imóveis. Então, será que pode ser uma crise? Acredito que seja muito relacionado ao momento que o mundo está passando agora, e não necessariamente ao Quebec. Então, a questão Faz de sentido. taxa, porque pensa, 15% né, do entrada. imposto você precisa pagar na compra da sua casa. Então, são muitas e muitas taxas atreladas. O que eu sei é que tem uma regrinha. Que imóveis até, parece que 450 mil, não tem entrada. Você financia tudo. Aí imóveis acima disso, você tem que dar pelo menos 20% de 20%. entrada. Aí você tem que falar com um mortgage broker, uma coisa assim, um cara que vai intermediar a compra para você. E aí você vai ter que fazer uma oferta pro teu mortgage broker. Sim. E o mortgage broker, acho que é isso. Aí ele vai intermediar lá com o dono da casa vai pegar um monte de gente que está querendo comprar e vai fazer um leilão. Exatamente. Né? Basicamente, quem dá mais, leva. Sim. É Então, nessa com linha. isso, eu acho que é mais as dificuldades que está tendo hoje em dia, principalmente pensando em Montreal. Comprar imóveis em Montreal está sendo uma coisa caríssima por causa de toda essa crise, mas entra aí como ponto negativo, né?
se você for para fora de Montreal, talvez fique mais fácil de fato. Pode ser. Eu penso, se a gente for comprar uma casa, comprar lá no matinho, lá fora. Lá bem longe. Agora, se você quiser alugar em Montreal, Montreal é fácil. No Canadá inteiro, com a dona Daitana, Exato. ela é a responsável por trazer você do Brasil para o Canadá com maior conforto. Ela vai ser Exato. aquele, ó, como é que fala? Não sei. O agente simplificador no meio. Com certeza. Você vai estar no Brasil preocupado em fazer suas malas e entrar no avião. A Daitana vai estar aqui, ela vai achar a casa perfeita para você alugar, para pet friendly, vai ajudar com as compras, vamos receber tudo aqui, vai ficar tudo estocado a tua compra aqui. Exato. Vamos levar tudo para tua casa, vamos montar teu colchão, fazer a limpeza da casa para você chegar, não tá aquele Sim. cheirinho de tempero daquele povo que E eu não vou ainda falar te aqui. buscar no aeroporto. E buscar no aeroporto. E se você quiser fazer com você o Day Use, que é para você comprar seus móveis e colocar na caminhonete, leva para casa e depois lá você monta tranquilamente. Ou seja, conforto, né? Conforto. Conforto. Você só desce do avião, entra no carro, vai para casa, dorme, descansa, vai, faz a compra, volta para casa, começa a Tudo vida. muito mais tranquilo. Gente, então, pelo amor de Deus. escaneia o QR Code aqui do lado também. Tá aqui. Vem fazer a primeira consulta. Primeira call. É de graça. Todo De atendimento com forma a Daitana gratuita. é de graça. Exato. Porque você faz a primeira call de graça e depois vira cliente dela e todo o suporte vai ser de graça. Exatamente. Não precisa ficar agendando em sisteminha de agenda. Não precisa ficar só com 3 visitas. A Daitana faz visitas em Visitas ilimitadas. trocentos imóveis para você. Sim. Você entendeu? Então, assim, o nível de qualidade da Daitana é lá em cima. Muito obrigada. E ela cuida de tudo pessoalmente, tá? Sim. Então, você Tudo passa por mim. fica tranquilo que você não vai ter que falar comigo. Ela é mais bonita. Fala com ela. Você é lindo. Mas vem falar comigo. Vamos encaixar um plano para que você faça a mudança Brasil-Canadá com todo o conforto que você merece. Você já trouxe quantos pets para cá? Eu não parei para contar esse ano. São 90 famílias. Você acha que pelo menos uns 70 veio com pet? Acredito que sim. Nossa, vem bicho, hein? Mas Meu Deus. eu Vou acho te que chamar de veio Noé. acho que veio uns 70 no total. Por quê? As pessoas, não sei se você já entende da máfia de gatos. A pessoa raramente vem apenas com um gato. O nosso caso, a gente tem 3, mas eu tive diversas famílias que vieram 3, 4 gatos. A Carol, que foi a primeira, né? A primeira Veio com cliente, 4. ela veio com 4. Ela sozinha com 4 gatos. Inclusive tem um podcast dela aqui, que ela conta também como foi vir para o Quebec, né, para vir para o Canadá, contratada, tudo pago, Tudo e ainda com 4 pago. gatos. E a empresa bancando todo o PR dela e pagando aula de francês para ela. Ó, Exato. isso é o cenário perfeito, é o sonho do mundo. Sim. Mas tá bem legal esse podcast com ela. Vai estar aqui na descrição depois. Termina esse primeiro, depois você vai lá assistir, porque realmente a nossa conversa com a Carol foi bem legal. Foi muito bom. E o último ponto negativo do Quebec, do Canadá, eu diria que é o longo período de adaptação. Pensa, você sai do Brasil, tá com a tua família, tá com seus amigos lá toda e chega aqui. Essa questão da adaptação, que você precisa recomeçar tudo do zero. A gente fala muito nessa questão de, claro, você não começa do zero, porque você traz a sua carga de experiência do Brasil, mas você precisa se dar muito bem com as pessoas que moram dentro da sua casa. Mas a vida começa de novo aqui. Não, a vida começa de novo, mas você traz toda a sua experiência do Brasil pra cá. Em questão do que você fez, o que você faz, como que você é, como que você comporta. Mas, voltando, você precisa se dar muito bem com as pessoas que moram na sua casa. Com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus pais. Porque você tá recomeçando um lugar que você, no primeiro momento, só vai ter eles. É, que nem eu e a Daitana, somos só nós dois. O Canadá é muito bom em fazer 2 coisas para o imigrante. Ou fortalece o casamento, ou você se divorcia de uma vez. Sim. Não tem meio termo. E não leve como, vou pro Canadá porque o Canadá vai melhorar o meu casamento. Não vai. Ele só vai acentuar aquilo que você já É tem igual dentro da pensar sua casa. em engravidar. Sim, Ah, vou engravidar, vai salvar meu casamento. Não vai. não vai. Então você precisa se dar muito bem. As pessoas da sua casa precisam estar na mesma página em questão dessa mudança para o Canadá. Exatamente. Quantas e quantas vezes a gente não viu, fulano e ciclano se separaram, porque o marido ou a mulher veio para cá meio que forçado, não se adaptou, menos de 4 meses voltou pro Brasil. A gente já ouviu o marido falando mal da mulher Já. no curso de francês, o cara descendo o pau na mulher pra todo mundo ali. Sim. Foi super desagradável. Porque entendeu? foi um caso de que os dois vieram pra cá, pro Canadá, pra ver se o casamento iria dar certo. Não vai dar certo.
Você tá começando numa cultura diferente, pessoas diferentes, idiomas diferentes que se você não soubesse comunicar bem, você não vai conseguir passar a sua comunicação efetiva para fazer novos Exato. amigos. Você é outra pessoa. Então você precisa se dar muito bem para que esse primeiro momento de adaptação, até você entrar para o mercado de trabalho, até os seus estudos começar, até você fazer amizade com o seu vizinho. Até a vida financeira começar a engrenar de novo, porque pode ser que tenha um Exatamente. downgrade aí, você comece de baixo, aí você não tem a mesma vida que você tinha no Brasil. Chega aqui, você está começando a vida de novo, até você ter um carro bom, roupa boa, sabe, aquela coisa Fazer mais o luxo. círculo dos... Não, ainda nem tanto em questão dos bens materiais, mas é muito da parte emocional. Também. Eu e o Vitor, a gente sempre se deu bem. A gente foi ter o primeiro casal de amigos 6 meses depois que a gente estava aqui. E não foi nem por necessidade nossa. Conhecemos pela internet, marcamos um dia de sair, deu super certo, mas a gente não teve essa necessidade de ter outras pessoas de fora para aliviar a barra um com o outro. Eu e a Detana, a gente passa muito tempo junto e a gente trabalha junto na mesma sala. E bem, né? Exato. Viajamos os Estados Unidos inteiro, eu e você, um dia, 24 horas por dia. 18 dias instáveis, que a gente não sabia nem onde ia comer, onde ia dormir, Tomar onde que a gente ia banho. passar, onde ia tomar banho. E a gente passa bem. E a gente vive aqui junto no nosso mundinho, né? Exato. Fazemos nosso churrasco ali, eu e você. Sim. Tomamos nosso vinho, eu e você. Assistimos nosso filme, eu e você. Tudo. Tudo. Eu passei a minha mesa de escritório pro escritório dele pra ficar mais pertinho. Então. Então é assim que a nossa vida é hoje. Então você tem que, no mínimo, se suportar muito bem. Exato. Porque senão, meu amigo. Faz uma terapia, faça alguma coisa, porque aqui, como você vai ter que recomeçar todo o seu círculo de amizade, a sua base, no sentido de fato de... No Brasil, qualquer coisa que aconteça, você tem seus pais, você tem seus tios, tem seus primos, avós, colegas de trabalho, colega não sei da onde, enfim... Você consegue ter a válvula de escape, principalmente, sei lá, quero me distrair. Onde eu vou? Naquele shopping X que você acostumou desde a sua infância aí, por exemplo. Vai no botecão que você é amigo do dono lá, coisa Aqui assim. não né? tem isso. Você precisa recomeçar de fato. Então, se dar bem com as pessoas que moram dentro da sua casa vai tornar essa adaptação depois Brasil, Quebec, por exemplo, muito mais tranquila. Mas fazer amigos também é muito importante para você começar a criar uma coisa extremamente estratégica aqui que se chama rede de apoio. Com certeza. Você precisa ter uma rede de apoio, porque se Sim. der alguma cagada na sua casa, você precisa ter alguém que vai poder te socorrer em dado momento. Sim, com certeza. Então é estratégico que você tenha um ou dois amigos ali que você possa contar em um Sim. momento de crise. A gente tem a nossa rede de apoio aqui, mas não foi por necessidade da gente não se suportar, por exemplo. Foi coisas que aconteceram, amigos maravilhosos que a gente tem, que do mesmo jeito que nós estamos aqui para eles, eles estão aqui pra gente também, que é muito realmente nessa pegada de a gente se dá muito bem e a gente não tem necessidade de ter uma outra pessoa no sentido de dar esse suporte emocional pra gente, entendeu? Um exemplo tonto de rede de apoio, acabou a força aqui em casa, ficou 2 dias sem energia elétrica, a gente precisou tomar banho, não tinha como tomar banho. A gente foi pra casa da Giane, a Giane ajudou a gente lá a tomar banho. Exato. Né? Deu lá o espaço pra gente tomar banho, jantar, fizemos tudo na casa da Giane. Então, isso é um exemplo de rede de apoio. Se der uma caca na tua casa, você precisa ter alguém para te ajudar. Você precisa ter alguém e falar assim, socorro, tô indo. Networking, meu amigo. Eu ensino isso também na mentoria. Networking é fundamental. Em todos os aspectos da vida. Em todos os aspectos da vida. O primeiro emprego que eu consegui aqui foi networking. Sim. Eu posso colocar um outro ponto aqui no sentido de pontos negativos de Montreal? O podcast é seu. Nada, sou só a convidada. É muita questão de usuários de drogas e moradores de rua. Aqui, quando a gente veio, por exemplo, tem 5 anos, completou essa semana que a gente veio fazer a nossa viagem exploratória, um pouquinho antes da pandemia, a gente não via moradores de rua e usuários de drogas na rua. Crise, né? Só que veio pandemia. Isso aconteceu no mundo todo e aumentou muito o número dessas pessoas em situação de rua. Então, quando você vai para o centro de Montreal, não venha achando que você está no País das Maravilhas, que tudo vai ser perfeito. Vai ter drogado. Tem 2, 3 estações aí, estações de metrô, no centro de Montreal, que fica uma concentração mais forte. Tá? Eu posso falar 2 que eu sei de cabeça. Sim. A Toater E a Berry e a Berry. e a Poudry. Budri. Que são as 3 ali que
Tanto que eu nem coloco o cliente lá porque incomoda. Não que você vai sofrer alguma coisa. Eles são sempre no mundinho deles, tá? A gente passava muito por essas estações, que era o caminho que a gente ia pra casa ali na E a Papineau. gente andava tranquilo. A gente sempre andou sem problema nenhum. Mas é feio. É feio, incomoda. No sentido de realmente você ver aquelas pessoas, eles não vão fazer nada pra você, mas eles estão sempre naquele looping de drogas, de rua. E tem os albergues aqui, tem todo o suporte aqui, mas eles não vão reacostumar nesses lugares Exato. fechados. Mas saiba que quando você vier para Montreal, vão ter esses casos justamente para que você não tenha tipo, nossa, daí não sabia que tinha. Sim, estou falando para você agora, então venha ciente, saiba escolher de fato onde você vai morar para que isso não acabe atrapalhando a sua rotina. Mas já fica o aviso aí, essa coisa de drogados nas ruas e mendigos tá rolando em todo o Canadá. Toda cidade grande. Já vi gente falando de Toronto, de Calgary, de Vancouver, principalmente Vancouver, que tem lugares assim populados, tipo Cracolândia. Exato. Tá? Não tão violento quanto, mas guardadas as devidas proporções, com a galera morando na rua, que é desagradável. Então, vai ter. Se você for morar em Miami, você vai encontrar. Sim. Se você for morar... Qualquer cidade grande não adianta. Esse é o problema de cidade grande. Então não venha para o Canadá pensando que vai ser o país da maravilha, que não vai ser. Infelizmente tem bastante casos aqui. Exato. Vamos para a parte boa! Vamos! Vamos falar dos pontos positivos agora, do porquê que a gente escolheu essa província maravilhosa, La Belle Provence. E por que você deveria escolher o Quebec também. Se você concorda com a gente, vem, aprende francês e vem. Exato, o francês não é tão difícil assim, tá? Mas, primeiro ponto, Vitor. Primeiro ponto é o custo de vida mais acessível. Eu adoro o nosso custo de vida aqui. Com toda a certeza do mundo. Depois de pesquisar tudo no Canadá, eu não pretendo sair daqui. Exatamente. Eu fiz recentemente comparações de preços de aluguel lá no meu perfil do Instagram. Inclusive, segue o Vitor. O Vitor também tá compartilhando bastante conteúdo de mercado de trabalho, você vir trabalhando para o Canadá, o que você precisa ter. Enfim, segue nós dois, porque a gente sempre tá postando reels. Todos os dias a gente posta um conteúdo novo. Eu vou postar altas dicas quentes lá para você conseguir trabalho, meu amigo. Exatamente. Então eu fiz essa comparação dos preços de apartamentos de 1, 2 e 3 quartos nas principais cidades, né? Vancouver, Toronto, Calgary, Montreal e Halifax. Nossa. E Montreal é um dos mais baixos. Montreal tá mais barato do que Halifax. Sério? Seríssimo. Porra. Seríssimo. Eu fiquei chocada. A gente só perde ou compara ali com Calgary, mas eu fiquei chocada quando eu vi o preço de Halifax em comparação de Montreal. Então, sim, o custo de vida aqui no Quebec é um dos melhores, tá? Porque, de fato, você consegue... A parte de mercado ainda não influencia muito. O que vai influenciar são coisas que você precisa... Coisas não essenciais que você precisa pagar os 15%, por exemplo. E o preço do aluguel, que daí vai influenciar bastante no seu custo de vida. Eu sempre lembro aqui que eu já vi apartamento de 1 quarto em prédio renovado para alugar por $1.700 por mês. Exato. Eu nunca me esqueci desse apartamento. Foi só o que ele diga, né? Ele estava localizado na Sherbrooke, no meio de Montreal, por 1.700. Isso é achado, tá? E apartamento grande. Achado. 1 quarto grande, bem grande. Então, para um casal ali, ó, conforto. Exato. Segundo ponto. Educação pública gratuita em francês. Já pensou? Sim. Você tem com criança para cá, aí seu filho já fala o português e já aprende o inglês, já aprende o francês. Exato. Sempre vou repetir aqui o caso da Sofia, que é a filha da Jane, por exemplo. Por exemplo, não, né? É a filha da Jane. Às vezes parece que é a mãe da Jane, mas se ela assistir isso, ela vai me encher o saco. Ela tem 16 anos, né? Tem 2 anos mais ou menos que eles estão aqui. Ela chegou, né, com português, ela fala espanhol, inglês, francês e tá aprendendo árabe. E italiano. E ela já falou que o francês dela já tá no C1, né? C, lá vai o C. Tá muito fluente já. C já é tipo assim, mano, se for trabalhar, já era. Já tá dentro do mercado. Tá dentro. Exato. Então, além de ter educação pública em francês para as crianças, também tem a francização. Exatamente. Mas a francização agora não paga mais, né? Não, mas é gratuita. É gratuito, A francização é bom. Você pode fazer a aulinha. Tem uma enrolaçãozinha do governo lá que você se cadastra, né? Sim. Demora para chamar. Pode ser que demore. Oficialmente, eles podem demorar 3 meses para te chamar. Porque a cada 3 meses começa uma turma nova. Oficialmente. Oi, Pituca, chegou.
Então, hoje em dia, o part-time você não recebe mais, mas ainda você consegue estudar de forma gratuita. Sim, é uma vantagem. Era muito melhor Maravilhoso. quando dava uma ajuda financeira, né? Sim. A galera que vem pra cá precisa desse dinheiro. Mas pensa, não necessariamente. Em qual lugar do mundo você conhece alguém que ele te dá o curso de francês, o curso de idioma do país que você está indo, e ainda te paga para você aprender? Realmente, eu não conheço. Então, essa questão da ajuda financeira, na minha cabeça, já era um baita plus. Mas só o fato de você não precisar pagar para aprender a língua, que era a obrigação sua, chegar no país já sabendo, já é outro nível. Exatamente. Aí o curso full time, aí você recebe. Ah, tá, recebendo full time. O full time tá. Ah, legal. Então, quem fizer full time já vai salvar uma grana. Aí o full time normalmente é de segunda a quinta, das 8 da manhã às 3 da tarde. Você recebe em torno de 800 a 900 dólares por mês. Legal. O que vai variar muito é as suas faltas, né? Que você tem um limite de falta. Isso vai contando também para esse valor subir ou descer no final do mês. Muito bom, muito bacana. E o próximo ponto aqui são... deixa eu ver aqui. Saúde pública, que é o ponto que a gente falou ruim lá. Tem saúde pública universal. Exatamente. Aqui não tem o sistema de você pagar o plano de saúde particular. Não. Você vai direto para a saúde pública e todo mundo tem acesso à saúde pública. Aí você vai cair naquele problema que a gente já falou no começo. Justamente por todo mundo ter acesso à mesma saúde pública, pode ser que tenha alguns problemas rolando. Exato. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente já não tem essa notícia, né? De que existe uma saúde pública lá totalmente gratuita. Exato. É, a Você gente precisa sabe que- pagar os planos, né? Exato. Então aqui, por mais que você tenha alguns problemas, você não precisa pagar um extra para conseguir ser atendido em algum lugar. E você sabe de algum aqui, um próximo ponto, são incentivos para imigrantes. Sim, essa questão de o Food Bank. Food Bank é legal. Se você não conhece o Food Bank, é um banco de alimentos propriamente dito, que é um programa para recém-chegados. Então, independente da situação que você esteja chegando aqui no Canadá, Você tem direito. você tem direito a pedir um Food Bank. Cada bairro funciona de uma maneira diferente, mas você consegue ter essa assistência para que o seu orçamento consiga ser alocado em outras coisas que não seja esses itens essenciais da sua alimentação. Você recebe uma cesta bonitinha lá na sua casa. Pode, às vezes, não ser a coisa mais bonita do mundo. Eles entregam na tua casa com um caminhãozinho feio. Mas vai te ajudar aí a receber os primeiros meses aí Sim. uma contenção de gasto, né? Você Exatamente. não passar necessidade. A gente pegou por alguns meses quando a gente chegou, 2 meses. justamente porque o Vitor trabalhava no Brasil, eu estava aqui, e é um direito seu, Use. tá? Tem gente que fala, ai, por que você mudou pro Canadá, você tá rico, você não precisa dessas coisas. Independente, a gente fazia a conversão real pro Canadá, não, real, dólar, você vai precisar priorizar onde você vai alocar esse dinheiro. Principalmente que você está mudando de apartamento, você vai ter que mobiliar as suas coisas, você vai ter que ir atrás de um trabalho. Então, eles consideram que o básico da sua necessidade você vai receber. Isso. Tá? E tiveram alguns meses que a gente pegou que não vieram só a parte de alimentação, veio a parte de higiene também, né? Veio sabonete, veio papel higiênico, veio creme dental. Então, eles estão realmente preocupados que as pessoas que estão chegando aqui no Canadá estão sendo bem tratadas. E outra coisa, se você se sentir mal por estar pegando o Food Bank agora, pega o Food Bank. A hora que você se estabilizar financeiramente, você vai lá e faz uma doação para eles. Exatamente. Pega, você pagou 100 dólares com ele, vai lá e doa 200. Sim. Pronto. Para vocês terem uma ideia, desculpa, a gente pagava 5 dólares por semana. Né? E uma caixa que tinha, teve um dia que veio com lagosta, lembra? Eu estava pensando nisso agora há pouco. Então ela vem bem Louco, né? variada. Ela não tem o nosso arroz e feijão e macarrão e molho, por Não. exemplo. É a dieta canadense. Mas vem muitas frutas, vem legumes, vem coisas para você conseguir fazer uma refeição. Então você acaba precisando complementar com as coisas de mercado muito pontualmente. Exatamente. Então tem essa coisa tem o Food Bank, tem essa questão do idioma também, que eles dão esse suporte da francização. Tem lugares específicos para imigração, então tem esse suporte de imigração também. Lá no site oficial do Quebec você tem o telefone para você ou consultar por telefone ou ir direto no lugar. Essa parte de imigração, eles dão muita atenção. Eles têm muito cuidado para que as pessoas
queiram continuar aqui. E outra, não sobrecarregar o próprio sistema do governo, né? Sim. Então eles têm que tratar essas pessoas que vêm para cá e com informação, com materiais, com tudo que Exatamente. for possível para que essa transição de país aconteça da forma mais lisa possível. Sim. E outro suporte que eles dão também, depois de 1 ano e meio, se eu não me engano, que você já está aqui e que você tem filhos, você consegue começar a receber uma ajuda por cada filho que você trouxe para cá. É legal. Independente se você já é residente permanente, se você é estudante, não importa. Depois de 1 ano e meio, não lembro se são 16 meses que você está aqui, você começa a receber essa ajuda do governo, tá? Então, ajuda bastante você conseguir se realocar de novo, sem ter essa preocupação no sentido de ter que produzir mais para suprir pelo básico. Exato. Então, existem muitos benefícios, sim, para a gente que está recém-chegado. Exatamente. Né? Use, com sabedoria. Próximo ponto aqui é o francês como língua oficial, que também era o ponto negativo lá atrás. Sim. Eu gosto bastante dessa ideia do francês, porque o inglês já está muito dentro da nossa vida no Brasil. A gente estudou inglês há muito tempo, né? Exato. O inglês está na escola, o inglês está nas coisas, nos filmes que a gente assiste da América do Norte, nas músicas que a gente escuta. Tá na cultura da vida nossa. Já tá na cultura, exato. Então, você vir pra cá com a possibilidade de aprender, por exemplo, um terceiro idioma, eu acho muito legal. É lógico, porque te coloca no currículo lá em cima. Sim. No Brasil, quantas pessoas falam inglês fluentemente? 1% da população. Exato. No Brasil, quantas pessoas falam 3 línguas? Porra! Menos ainda. Menos ainda. E a gente tá aqui, então a gente com o francês afiado, a gente pode trabalhar tanto para cá, quanto para empresas da França, por exemplo. Ai, que se você triste. tiver a oportunidade de fazer remoto. Exato. Né? Então você pode ter um trabalho aqui, um trabalho para a França. Né? Te abre mais portas. E o francês é chique, é bonito. Eu adoro falar francês. Então, essa possibilidade, em questão de aumentar também as chances, tanto aqui para o Quebec, de você se alocar no mercado de trabalho, como depois, por exemplo, veio para estudar pontualmente, vai voltar para o Brasil depois, o seu currículo volta com um poder, assim, maravilhoso. Daitana que tem curso aqui, né? Se formou aqui no Quebec, tem o francês, pô, você volta para trabalhar no Brasil com um case, né, que a gente construiu. Pô, se tiver que voltar para o Brasil, cara, você volta com o currículo lá em cima. Exato. Né? E... Ó, a galera vai estar assistindo, vai te falar, nossa, Daitana, você é mascarada, você é desumilde. Não, esse negócio de voltar para o Brasil não está no script. Gente, eu meto pau no Brasil, mas eu falo pra Daitana todo ano que eu quero poder passar um mês no Brasil de férias. Não, a gente adora o Brasil. A gente não se vê morando de novo no Brasil. Ponto. É duro, hein? Porque esse é o outro ponto que a gente vai entrar aqui agora. A gente não se vê morando no Brasil porque no Brasil falta esse próximo ponto aqui, que é qualidade de vida e segurança. Aí, meu amigo, é bater em bêbado. Exatamente. Aqui no Canadá como um todo, por mais que, por exemplo, Vancouver, Toronto e Montreal, que são as maiores cidades aí, tem maiores números de moradores de rua e usuários de drogas, que a gente já falou como ponto negativo, a qualidade de vida, a segurança que eu sentia quando eu precisava ir do college para casa, que eu passava por essa rua que estava cheio de moradores de rua, eu nunca senti nenhum dia que eu estive no Brasil. Deixa eu dar uma estatística aqui, dado estatístico pela Forbes. O Canadá é o 5º país no ranking de qualidade de vida do mundo. Sim. Entre 2025 e 2024. O Canadá ele só perde para uns países bem mais ou menos, tá? Que é Suíça, Finlândia, Noruega e Dinamarca. E vem o Canadá. Embaixo do Canadá vem a Alemanha. Se você tem uma só para setar a expectativa aqui. Nessa lista dos top 10, os Estados Unidos nem entra. Ele nem tá. Eu não lembro quais são os outros, mas eu sei que os Estados Unidos não tá. Me surpreendeu. Sim, a qualidade de vida que a gente tem aqui é aquilo que a gente fala, você chegar no aeroporto, isso já entra automaticamente para sua vida. Sim. A tranquilidade, a paz que a gente vive aqui, apesar da crise e tal que está acontecendo, a hora que o país grande é igual aquele ditado popular brasileiro, time grande não cai. O país grande ele entra na crise e ele sai. Primeiro sinal de que o país grande está saindo da crise, o Canadá quicou, botou para fora o primeiro-ministro. Porque ele não aguentou a pressão, seja do Trump, seja da população, seja da oposição. Exato. Já quicaram o cara fora, porque não dava mais para suportar.
isso é uma economia, é um país politicamente forte. Sim, não tem muito jeitinho, né? Não tem jeitinho. Aí a gente vê que não é que nem o Brasil, que no Brasil a gente sabe como é que a banda toca por lá, não é mesmo? Então, esse é um ponto do Canadá. A qualidade de vida hoje é excelente, mas ela vai melhorar quando o Canadá começar a sair mais da crise que está hoje. Sim. Próximo ponto, mercado de trabalho em crescimento, falando do Quebec também, né? Exato. Entra naquele ponto que a gente estava falando, em questão do mercado de trabalho aqui, ele está precisando tanto de profissionais especializados com experiência e tudo mais, que ele está trazendo de outros países. Mesmo estando cheio de imigrante por aí. Exato. O que falta, claro, as pessoas também que já estão aqui acreditarem mais no poder de que elas têm da experiência do Brasil para poder aplicar para o mercado de trabalho canadense, né, quebecois. Então, essa questão da alta demanda, caso contrário, para que trazer pessoas de fora? Canadense aqui preenche todas as vagas. Exatamente. Mas aí tem uma coisa que eu vou falar, é cruel agora, mas é verdade, e eu quero que vocês abram os olhos para isso. O ministro da imigração lá, o Mark Miller, ele falou assim, ano passado, e isso reflete como é que é a política do Canadá em relação à imigração. Muitos que querem ficar não poderão ficar, e muitos que querem vir não poderão vir. Então o Canadá adotou uma política oficial de parou a imigração de qualquer jeito. Né? O Canadá botou ordem na casa, está organizando, reduziu o número para os próximos anos aí de gente que vai entrar aqui para poder botar ordem no mercado e na casa porque teve muito imigrante que deu um migué, né? Deram um monte de golpe por aí, fizeram coisa por baixo do pano que fez o governo mudar tudo o que mudou. Então, considerando que dentro deste ano de 2025 e do ano de 2026, o governo vai botar um monte de gente para fora, muitas vagas aqui vão ser liberadas, porque as empresas vão continuar crescendo, a economia vai voltar ao normal e vai melhorar, vai precisar de mais gente e muitos que foram embora do país, tiveram que ir porque não aguentaram a troca de imigração aí, essas vagas vão estar disponíveis. Exato. Então, se você tem uma visão de um médio e longo prazo, aposte nela, porque vai melhorar, tá? Hoje não tá bom, mas vai melhorar. Sim. E complementando, né, essa questão de ter muitas pessoas aqui, foi porque durante a pandemia, né, pós-pandemia agora, nos últimos 5 anos, todo mundo veio para cá. O Canadá estava totalmente de portas abertas para receber todo mundo, justamente por causa do período de pandemia. Durante a pandemia, muita gente voltou para seus países, então ele precisava preencher essas vagas, tanto para a questão de estudantes, para refugiados. Então, é a meta no próximo ano, esse ano, né? 5 milhões de pessoas vão embora. É isso que eu ia falar. A meta que rola do governo por aí é de que 5 milhões eles vão mandar de volta para os países deles. Mas, é o que a gente falou, se você tem capacidade para preencher vagas aqui do mercado de trabalho... Não tem por que se preocupar, e se tiver o idioma, então... Melhor ainda. Melhor para você, tá? Próximo ponto aqui sobre o Quebec, que é a riqueza cultural e histórica. Com certeza. Eu adoro a parte aqui de Montreal e Quebec City, justamente por ter muita essa influência europeia. E batalhas. Né? E fortes. Canhões, cidade murada. É muito louco. Quebec City é muito louco. É gostoso andar pelo centro aqui de Montreal, ali pelo Old Port, e ver os anos dos prédios. É, legal. 1700 e pouco. O barzinho lá, o pub de 1700 e tralalá. Exato. Mais antigo que o país. Exato. O bar. É muito legal ver essa parte cultural, essa parte histórica, de fato, daqui do Quebec, justamente porque foi aqui que começou tudo, né? E outra, eles valorizam tanto a história deles que até o nome de dos metrôs são todos nomes de pessoas importantes da história. Tudo nome francês, né? Que passaram por aqui. Então, Berry foi um cara. Aí tem Maisonneuve foi um outro. Outro cara, ou René mulher. Lévesque, que é a avenida. É. Então, sempre tem pessoas importantes envolvidas no dia a dia da história. No dia a dia aqui do montrealense. Pessoas históricas em estátuas no meio da rua, assim, né? Pô, muito bonito, cara. É o que eu falo, tanto dos Estados Unidos como aqui do Canadá. É lindo ver esse patriotismo das pessoas. É legal.
é maravilhoso ver a pessoa com uma bandeira na frente da casa. Mas nos Estados Unidos, aqui não tem tanto. O Canadá, aqui a gente vê muita bandeirinha do Quebec no carro. A do Quebec. Mas agora, graças ao Trump, os quebecos estão orgulhosos de ser canadenses. Exato. Então teve o jogo aí o jogo do Montreal Canadien Com os Estados no estádio Unidos. ali, da seleção. Os canadenses saíram na porrada com os americanos. E agora os canadenses estão vaiando o hino americano nos jogos, quando o jogo é aqui. E o Quebec cantando o hino do Canadá, assim, a todo volume no estádio. Tipo, orgulhoso. Ó, sou canadense, os arrombados. Exato. Olha o que os Estados Unidos fez com a gente. O Donald Trump ajudou, cara, unificou o Canadá sem querer. Sem querer, e olha, porque é o que a gente brinca, né? Tem bastante meme na internet do pessoal que mora aqui, que o Trudeau conseguiu... Calma. O Trump conseguiu uma coisa que o Trudeau nunca conseguiu, que foi unir essas duas pessoas. As províncias, né, anglófonas e o Quebec. Porque, caso você não saiba, o Quebec é separatista. Então, ter conseguido virar o Quebec pra cabeça canadense de falar assim, eu sou canadense... Mas pensa no sentido de louco. família. Você admite Não, que alguém com de certeza. fora fale mal do seu irmão? Jamais. Mas só você pode chegar e dar na cara do seu irmão. Só certo? eu posso. É o Quebec e o Canadá. Ninguém pode Você falar nunca mal do vai meu país entender. aqui. Você nunca vai entender esse sentimento. Não que eu vou entender. Mas é assim, não é? O É Quebec e exatamente o Canadá se comportaram dessa mesma maneira. Sim. Inclusive, beijo, amo vocês, tá? O quê? O Canadá? Meus irmãos. Ah, tá. No Canadá também. Transporte público acessível. Sim, concordo super. Eu usei muito transporte público. Tem como usar de graça? Acho que só idoso, né? Idoso? É. Tá bom já. Mas depende. Idoso e crianças até 14 anos. Pô, bastante. Bastante. Até 14 anos, os seus filhos não pagam transporte público. Isso é maravilhoso. Mas, por exemplo, você, estudante que vem pra cá, ou que já está aqui, você paga 50... Vamos arredondar? $60 para você conseguir usar o transporte público ilimitado durante todo o seu período de curso. Achei que fosse 90. Não, 90 é o integral, para quem não tá. é estudante. Ah, tá. Beleza. Então, assim, você pagar somente $60 para você usar quantas vezes você quiser, qual horário você quiser, final de semana, dia de semana, feriado, madrugada, $60. Barato, hein? Exatamente. Barato demais. É muito acessível. E se seu filho estiver com você, até 14 anos ele não paga nada. Muito que é legal. Um Isso é muito ponto bom. maravilhoso, exato. Agora, nós vamos pro último ponto. E, complementando o anterior, tanto o ônibus como o metrô funcionam muito bem. Sim. Então você não precisa ficar preso a morar perto de uma estação de metrô para você ir pro college, por exemplo. Se conseguir, melhor. Depende. Eu preferia, por exemplo, usar o ônibus do que usar o metrô para ir pro Trebas. É porque a gente queria ver tudo por fora. Exatamente. Você acha que eu vou ficar enfiado embaixo Não. da rua? Quem anda de buraco é minhoca. Exato. Por isso que eu gostava muito de usar o ônibus. Então, fica aí. Se tiver um ônibus perto da sua casa que te leva para os lugares que você precisa, fica na paz. Vai dar tudo certo, Vai. tá? O último ponto, que é aqui a cereja do bolo, que é indiscutível, que o Canadá é conhecido por ser talvez um dos top 3 países no mundo onde tem a natureza mais bonita, Exato. de uma das mais bonitas do planeta Terra. Como que é a natureza aqui do Canadá, do Quebec? Do Quebec. Do Quebec é maravilhosa. Tudo, qualquer lado que você olha, você sai pra Sim, viajar. ainda que esse lado aqui do Canadá não tem tantas montanhas. Igual, por exemplo, a parte de BC, lá, Banff. Exato. Aqui é muito mais áreas verdes. A parte de natureza, no sentido de fato de ter matas. Parques fechados. Aqui a gente tem a aurora boreal. Quando rolou a aurora boreal a primeira vez aqui em abril que a gente viu, eu consegui ver a aurora aqui na frente de casa, cara. Foi perfeito, perfeito. E ainda esse ano vai ser o ano das auroras boreais, né? Mas eu recomendo, não só a aurora boreal, mas aqui no Quebec, vai pra Mont-Tremblant. Você vai a 1h30 aqui de Montreal, você já vê umas paisagens assim, cara, que Ali é brincadeira. A parte daquele vale. É Daquelas montanhas. Montanhas. Que aí tem bastante resort de esqui. Aí, de fato, sim. Mas pro lado de cá, aqui, tem uma montanha aqui de São Bruno, Sim. que também é uma estação de esqui. Mas, de fato, a parte de Mont-Tremblant ali é maravilhosa. As montanhas, a vista que a gente tem indo pra lá, A gente foi acampar lá no verão. no verão é maravilhoso. No verão é lindo, no inverno é maravilhoso. Exato. O bom, justamente,
Não, eu vou deixar isso pro próximo ponto. Segura essa ideia, não esquece. Eu tive que parar. Mas essa parte de natureza aqui, de fato, ela é maravilhosa. Aqui você tem acesso a muitas coisas. Então, essa questão de mata, a vida outdoor das pessoas, ela é muito importante para todos os canadenses. Eu admiro muito isso. Eles amam. Estou em processo de trabalhar isso dentro de mim e do Vitor para a gente poder conseguir fazer um hiking, por exemplo. Mas ainda não foi, mas tem muitas trilhas aqui próximo. Então, a parte de natureza, quando a gente, por exemplo, vem da ilha de Montreal aqui para casa, a ponte ela é um pouco mais elevada do que o nível, né, das construções. Você vê a nossa cidade por cima, é só árvore. Exato, é lindo, porque você não tem prédio, nossa cidade aqui não tem nenhum prédio. Exato. Então você olha assim no horizonte, você parece que está no meio de uma floresta. Sim. Tem uma cidade inteira no meio ali. E se o parque é um pouco maior, os parques, as praças, na verdade, dentro das cidades, vai ter um laguinho, vai ter patinhos, os patos selvagens. Aí durante o inverno vai ser uma pista de patinação. Então, maravilhoso. E você quer ter uma noção de como é limpo e organizado o Canadá? A gente pescou no rio que passa dentro da cidade. A galera pesca no rio que corta a cidade. Então a galera come o que sai de dentro do rio. Sim. Não é igual o Rio Tietê, Rio Pinheiros, tá? Então, dentro da cidade a galera senta ali e fica pescando. Tem o Lachine também. O canal Lachine. A galera vai lá, passa no meio da cidade, caiaque. no centro. Vai fazer caiaque e pescar. Então, eles têm... É limpo, você tá entendendo? Não tem esse problema de poluição que vai dentro da água lá. Então, a galera vive tranquila num lugar limpo. Exato. É muito louco. Eu amo. Posso falar o último ponto? Pode falar o último ponto. As estações. Nossa, bem definidas. As estações definidas aqui no Quebec, aqui no Canadá, com certeza é meu ponto positivo, assim, número 1. Por quê? Nós somos apaixonados pelo inverno. Então, você conseguir ter o inverno, ter o verão, mas ainda ter a primavera e o outono ali para dar aquela balançada, a beleza do outono. Gente, que coisa mais maravilhosa. A cidade fica vermelha. Durante a primavera tem bastante tulipa na cidade. E é legal como as pessoas cuidam dos jardins. Tá sempre o carrinho da prefeitura ali, mexendo. É isso que eu ia falar, tanto a prefeitura como o jardim das pessoas particulares. Eles colocam tulipa, só que a tulipa não vai durar o verão todo. Aí depois de umas 3, 4 semanas eles vão, trocam as flores do jardim, colocam outras bonitinhas, mas sempre tem essa preocupação em questão da beleza, né, da cidade. Sim, muito interessante, muito legal isso. Ainda que fora da ilha, nas cidades menores, as pessoas cuidam mais ainda da cidade. Nossa, aqui na avenida perto de casa, todos os postes têm uma florzinha pendurada. Tem uma coisinha de jardim ali na esquina da avenida ali, que eles escrevem o nome da cidade. Com tudo flores. com um jardinzinho assim. Os caras ficam lá cuidando. No poste, né? Bota a florzinha roxa. Florzinha. É muito capricho. Parece que é feito por vó, cara. Exatamente. Essa é uma cidade que a gente ama morar justamente por causa desse cuidado das pessoas. Porque, claro, a gente sempre vai comparar muito com o Brasil. Mas, por exemplo, Santa Cruz não tem esse cuidado. Não tem um jardinzinho bonito, é só grama ou cimento. E aqui não, as pessoas têm esse cuidado em mostrar o cuidado com a cidade. Então, isso é uma das coisas que, assim, toca meu coração demais. Sim. E aí, vocês concordam? Vocês que provavelmente moram aqui no Quebec, ou vocês que estão pesquisando para vir para cá, a gente esqueceu de algum ponto, não esqueceu? Comenta aqui embaixo. Você concorda, não concorda? Comenta aqui embaixo pra gente saber. Exato. Pra poder melhorar o conteúdo mais pra frente também. Então, compartilha com os amigos esse podcast. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta. Né? Exato. E se você tá vindo morar aqui, fala com a Daitana. Se você fala com o Vitor. Trabalhar aqui, quer arrumar um bom trabalho, quer fazer tudo certinho, fala comigo, chama a gente, você vai falar com a gente no WhatsApp, meu irmão. Não é robô, não é secretária. É direto com a gente. É direto com a gente. Entendeu? E, querendo ou não, a parte de apartamentos e trabalho é a base do seu Plano Canadá. Se então, todo você mundo precisa de conseguir chegar aqui com essas duas coisas assim, muito bem caminhadas, é sucesso. Exatamente. Também com a gente não está focado somente em Quebec/Montreal. Canadá todo. A gente trabalha no Canadá todo, então vai ser sucesso no seu plano de imigração para cá.
E a parte de trabalho, quanto antes você começar pensando até médio e longo prazo, melhor, tá? Melhor. Então Exatamente. não pensa, vem, fala comigo, fecha comigo e a gente vai fazer essa mentoria hoje. Fechou? Fechou? Fechou. Então, um beijo e bora minha vida dos sonhos! Aqui no Quebec. Aqui.